Jesus em carne experimentou as fragilidades do viver humano. De novo, Jesus em carne experimentou as fragilidades do viver humano. Senhor Jesus, essa semana no Alimento Diário nós desfrutamos um pouquinho sobre isso, inclusive ontem na casa do irmão Fábio, e realmente são mensagens muito ricas, né, que é necessário toda a igreja saber, né? Verdade, amém. Aqui nos traz uma revelação com respeito a Jesus em carne. Nós sabemos que Jesus ele veio em carne há 2000 anos atrás, né? Sim. Nascido através de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Foi ali onde nós, em nossa mente natural, nós compreendemos que ele veio em carne. No entanto, em Apocalipse já mostra que o Cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo, né? Então Jesus ele teve algumas aparições em carne na terra no Antigo Testamento, embora não tenha assim chamado pelo próprio nome de Jesus, mas nós compreendemos que em algumas aparições tenha sido o próprio Filho de Deus, porque ele é o primogênito de toda a criação. Ele como criatura foi o primeiro a ser criado, mas também como criador ele é o início de tudo. É um mistério que não precisamos nos esforçar para buscar razões, mas precisamos usar nossa fé para crer. Senhor Jesus, então vamos ver aqui no início, quando de fato ele se apresentou como Jesus, né, ao mundo. Antes nós vemos ele, por exemplo, como o irmão Givaldo desfrutou, quando os amigos de Daniel foram jogados na fornalha de fogo. São 3 amigos de Daniel, e o rei viu 4 homens passeando. Quem era aquele 4º homem? Nós cremos que ali não era o próprio Jesus guardando, né? Quando Abraão estava querendo um filho, estava ali com Sara, e apareceu homens ali e profetizou, né? Daqui a 1 ano você vai ter um filho. Cremos que um daqueles homens certamente era o próprio Jesus. Verdade. Jacó batalhou com a Bíblia, né? A gente diz com o anjo e não deixou subir, né? Verdade. Pode representar a figura do próprio Senhor. Mas quando Jesus de fato apareceu em carne e se revelou, né, como a imagem do Deus vivo, nós vamos ver aqui em João capítulo 1, pode passar, Léo, tem uns versículos para ficar mais fácil. O Deus encarnado, João capítulo 1, o versículo 1 ao 4, depois o 11 e o 14. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor Jesus. Então no princípio era o Verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Aqui, como o irmão Alex até desfrutou no estudo quinta, mostra como de fato Jesus e Deus é um, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então eles são um só. Ó Senhor Jesus. Amém. Mas nós vemos no versículo 14 que esse Verbo, ele se fez carne. Esse momento aqui que ele se fez carne foi quando ele nasceu de Maria, né? Quando ele nasceu de Maria, foi o momento em que o Verbo se fez carne. E agora diz assim, e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Tabernaculou, em outras versões, né? Ele habitou. E com respeito ao tabernaculou, nós vendo do verbo, vendo da substantivo tabernáculo, né? Tabernáculo era onde era a chamada casa do Senhor, onde as pessoas iam, né, adorar, onde iam oferecer seu sacrifício. Verdade. E Jesus ele tabernaculou, ou seja, o próprio Deus veio até ao homem para que o homem pudesse adorar, né, ali em Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então ele teve o seu viver humano, e nesse viver humano nós percebemos que ele experimentou muitas fragilidades, né, desse viver. Quando nós observamos o nascimento dele, é um nascimento que nenhuma mãe
quer dar aos seus filhos hoje, né? Porque ele nasceu em um lugar, né, desprezado, um lugar com moscas que poderiam, né, ter até infeccionado alguma bactéria. Ele nasceu num lugar desprezado. Ele viveu em uma terra humilde, uma terra desprezada. Natanael diz, né, pode sair alguma coisa boa, né, do lugar que ele estava naquele momento, que era a Galileia. Então, o viver de Jesus foi um viver onde ele experimentou muitas fragilidades. O viver de Jesus, irmãos, não foi um viver de regalia, né, onde aqueles que são reis ou aqueles que têm alguma coisa, né, ou que nasceram em algum reinado, nenhum deles queriam viver. Mas o viver de Jesus foi totalmente revestido de humildade, justamente para nos dar esse exemplo. Então, no viver dele, ele experimentou muitas coisas e passou por muitas coisas. Nós vamos ver alguns relatos da vida dele. Pode passar, Alex. O viver em carne de Cristo. Será que Jesus sentiu raiva? Vamos ver João 2. A maioria está em João para a gente já pegar rápido. João capítulo 2, do versículo 13 a 16. Diz assim, né? Jesus com atitudes características de raiva. João 2, versículo 13 a 16. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então, essa atitude aqui de Jesus, a Bíblia não está dizendo nessa passagem que ele ficou com raiva. Mas a característica, né, de uma pessoa que pega as mesas, levantam, derrama ali as bolsas de moeda, né, e fala desse jeito, são realmente características, né, de uma pessoa que quando viu aquela abominação tenha se irritado, né, porque estavam fazendo a casa do pai dele casa de negócio. Até esse momento, Jesus veio para cumprir a lei. Então, de fato, o templo era chamado a casa do pai, né? A casa do meu pai. Então, ali as pessoas, ao invés de fazer as suas adorações a Deus, de cultuar a Deus, estava se tornando um mercado, né? Estava se tornando algo assim, eu vou para vender meus pombos aqui, porque realmente tinham lugares ali para sacrificar. Mas essa questão de sacrificar, né? Tenho tomado tanto a mente deles, que muitas pessoas já vão engordar aqui meu animal para eu vender, para fulano sacrificar, né? Então, estavam realmente tornando a casa do pai, né, casa de negócios. A palavra de Deus estava sendo deixada de lado, né, a adoração estava deixada de lado, eles queriam lucro. Então Jesus ele se irritou, né, ele teve essas características de raiva ao levantar as mesas e não permitir aquilo, ele abominou aquilo. Felizmente, né, hoje também não podemos julgar, mas a gente percebe que às vezes existem, né, essas mesmas características. No entanto, nós precisamos nos manter firmes, né? Nos manter firmes na igreja, com o único objetivo de levar salvação para as pessoas e de receber salvação. Então, nessa atitude aqui, Jesus realmente ele teve essa característica de raiva, né? Ao ver essas coisas erradas acontecendo. Jesus também ele foi abandonado por muitos. No capítulo 6 de João, o versículo 66, nesse capítulo 6, irmão, Jesus ele estava falando que a carne dele era a verdadeira comida e o sangue dele era a verdadeira bebida. Então ele diz, quem comer da carne dele e beber do sangue dele, teria vida nele mesmo. E os discípulos, tanto os discípulos que ele já tinha chamado, quanto os outros discípulos que estavam seguindo, falaram, né, duro esse discurso, quem pode ouvir? E por causa dessas palavras, o versículo 66 diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, graças ao Senhor, né? Aqueles que têm a visão, eles permanecem. Mas aqueles que não têm a visão, qualquer palavra que não entenda, eles já se espalham.
já se afasta. Então, esses aqui que estavam seguindo Jesus e que abandonaram Jesus, certamente eles não ficaram contentes com o que Jesus falou, né? Comer da carne dele, né? Beber do sangue dele, eles não entendiam o que Jesus estava falando e se escandalizaram, né? Talvez alguns deles pensassem, eu sou algum canibal, né? Eles não estavam entendendo. Porque as palavras do Senhor, nesse mesmo capítulo, ele fala, né? Se não me engano, é o versículo 63, diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, para entendermos, precisamos usar o Espírito. Se entender na carne, né? Não usar o Espírito, a gente ia virar canibal nesse sentido. Jesus, coma de mim, né? Comer a mim como? É comer, né? Da própria palavra dele, né? Senhor Jesus, se alimentar dele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então muitos o abandonaram. Então Jesus passou por isso. Ele atraía multidões, mas aqui nós percebemos, muitos desses discípulos aqui abandonaram Jesus. Mas graças ao Senhor que aqueles que ele escolheu, né? Estavam com ele. Se vocês forem ler mais adiante, um desses estavam para ser o traidor, né? Senhor Jesus. Amém. Ele também, irmãos, no capítulo 7, mostra que ele foi desacreditado pelos seus irmãos. O versículo 5 do capítulo 7 diz assim, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, seus irmãos aqui em carne, né? Os outros filhos de Maria. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, aqui nós percebemos também outra coisa que Jesus passou, né? Ele foi desacreditado. O ministério que ele recebera da parte de Deus, né? Tudo aquilo que ele poderia estar falando, propagando, para os irmãos dele, eles não levaram a sério, né? Eles estavam, como a gente diz hoje, não estavam botando fé naquilo que Jesus estava fazendo. Então, os próprios irmãos de sangue não acreditavam nesse momento, né? Não acreditavam no que Jesus falava, na obra de Jesus, na missão de Jesus. Então Jesus passou por isso, né? Por abandono, né? Jesus foi desacreditado, como também hoje nós podemos passar, né? Por você falar uma verdade, você pode afastar, por você, aqui, você pode ser desacreditado pelas pessoas próximas por causa dessa visão, né? Mas nós devemos prosseguir. Uma vez que nós recebemos o Senhor e nós passamos a ouvir as palavras do Senhor, isso é fato. Aconteceu conosco e vai acontecer com os que estão passando a desfrutar, né? Sim, algumas pessoas vão passar a abandonar você, né? Você agora está com um falar diferente, você agora está com as atitudes diferentes. Comigo foi assim, né? Embora era ainda menino, né? Com 12, 13 anos, mas comigo foi assim, né? Porque não é menino que não tem as suas amizades, né? Mas você começa a ter atitudes diferentes, você não quer mais frequentar certos lugares e às vezes, em alguns momentos é você que se retira, em outros momentos são as pessoas que não querem mais a sua companhia, né? Então, você também pode sofrer abandono, você pode ser desacreditado. Desacreditado aqui sentido, meu filho, você é doido, você está agora nessa onda. Os mais velhos vão dizer, você está passando por essa lei, né? Então, realmente, eles falam, eles desacreditam disso. Isso é besteira, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. Eles desacreditam, né? Como, por exemplo, na minha família. Eu fui, né? Os irmãos já sabem o testemunho, depois meus avós morreram, fiquei meio frágil, mentalmente falando, né? Então, os irmãos Givaldo, Aline e Cristina foram fazer uma oração e através deles, né? Eu fiquei fascinado com a visão da Nova Jerusalém. Eu quero morar lá no céu, nessa cidade, quero fazer parte e tal. Minha esperança, então, me entreguei, né? Amém. E graças ao Senhor, toda aquela fragilidade na minha mente, né? O Senhor me salvou, era muito medroso, tinha muitas doenças, era fraquinho de saúde, era fraquinho. Sim. Mas eu, graças a Deus, hoje, o Senhor é a minha vitamina C, né? Então, só que Evilásio, ele não tinha muita... A família, né? Não tinha muita aceitação. Então, de imediato, ele não gostou da ideia, né? E aí eu orava pelos meus irmãos, orava pela minha mãe, e aí Nadinho ia lá também para comer uma goiaba no fundo da casetina, mas ouvia as palavras, né? E o Senhor foi alcançando. Aí daqui a pouco mãe também ia para as reuniões, e a Vilásio riscando o facão, né? Não queria de jeito nenhum a família se reunir, né? Vilásio era bravo, você vê ele magrinho assim, mas pelo menos de boca ele era valente, né? Então ele
não aceitava muito. E aí, né, aos poucos, realmente, o Senhor foi alcançando. Mas no início ele desacreditava, né? Ele era igual Paulo, igual Saulo, quando via os cristãos chamando pelo nome de Jesus. Saulo respirava ameaças de morte para matar os cristãos. Ele não acreditava naquilo, né? E para ele estava fazendo o certo. Quando ele queria matar as pessoas, prender as pessoas, para ele estava adorando a Deus. A religião cega, né? Ele não reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Então hoje a gente precisa, mesmo que no início, que é difícil, você vai ser desacreditado por algumas pessoas próximas, né? Até mesmo seu pai ou sua mãe, né? Verdade. Não sei, seus amigos próximos podem desacreditar de você, mas permaneça nesse caminho, né? Amém. E o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Amém. Irmãos, Jesus foi chamado até de louco, endemoniado. Misericórdia. Vamos ver o versículo 19 de João 10. Senhor Jesus. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por quê? Porque o ouves. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Senhor Jesus. Então houve dissensão, né? Uma divisão de opiniões. Infelizmente, alguns, mesmo vendo Jesus curando, né? Recuperando a vista aos cegos, né? Os aleijados fazendo andar, muitos iam aquilo, mas ainda duvidavam de Jesus, né? Encontrava alguma coisinha para tentar, na verdade não encontrava, inventava algumas coisas para dizer, para desacreditar de Jesus. Então diziam que Jesus tinha demônio. E Mateus diz que eles diziam que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, né? Pelo maioral dos demônios, né? Então disseram que Jesus era endemoniado, disseram que Jesus estava louco. Isso foi o que Jesus passou, né? No seu viver humano, Jesus passou por isso. Então, se você for chamado de louco ou de louca, né? Aquele menino está doido, só pensa em ler a Bíblia, só pensa em estar junto com os irmãos, só pensa em igreja. Eu já passei muito por isso, né? Já vi, vamos jogar bola tal dia, rapaz, não posso não, eu vou estar na reunião. E não pode perder um dia, não. A questão é que eu julgo a reunião melhor do que o jogo. Para mim, a reunião é melhor do que o jogo. Sim, amém. Então, eu não vou para o jogo para te agradar, né? Se tem a reunião e tem o jogo, na reunião eu vou me preencher, eu vou me satisfazer, né? Mas se não tem a reunião e eu gosto de jogar bola, eu vou jogar bola. Então, nós realmente precisamos, de fato, ser fascinados pelo Senhor. Amém. Né? Nós precisamos entregar nossa vida a Ele. Sim, amém. Jesus também passou por isso, né? Senhor Jesus. Amém. Jesus também, irmãos, ele, muitas vezes o seu sentimento, ele era externado, né? Vamos ver aqui, Jesus ele se comovia, Jesus ele chorava. Em João 11, o versículo 32 até o versículo 35. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus, estou errando. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Então aqui a gente percebe, Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. O que é se comover, né? É se compadecer daquela situação, né? Daquela fragilidade. Existem pregações que dizem foi pela incredulidade, né? Como também pode ser aqui por conta que ele viu, como o versículo nos mostra aqui, né? Jesus vendo-a chorar e vendo também os judeus a chorar, e que acompanhava, agitou-se no espírito e se comoveu. Então Jesus se comoveu, né? Daquela situação. Vendo Maria chorar, ele também realmente chorou. Jesus chorou. Então isso mostra o sentimento, né? Que ele teve ali. Porque Jesus, irmãos, ele experimentou, né? A natureza humana. Então Jesus, ele era humano. Só que com um diferencial sem pecado. Então ele tinha esses sentimentos. Ele se comoveu e chorou. Jesus também, irmãos, foi tomado por alguns sentimentos mais profundos ainda. Sentimentos foi tomado por pavor,
angústia, profunda tristeza até a morte, né? E muita agonia. Aqui são esses textos aqui que eu separei, são os mesmos textos, só que escrito algumas palavras diferentes. Então vamos fazer assim. Alguns pegam Mateus 26, o versículo 37 até o 38. Outros pegam Marcos 14, o versículo 33 a 34. E outros pegam Lucas 22, 42 a 44. Aí os que o irmão que falei Mateus, os demais escutam, né? Mateus 26, o versículo 37 a 48. Quem pegou pode ler. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Não, só isso. Então aqui a gente percebe que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus estava triste, já estava angustiado. E a alma dele estava profundamente triste até a morte. Marcos 14, versículo 33, o versículo 34. Quem pegou pode ler. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Senhor Jesus. Então aqui Jesus começou a sentir-se tomado de pavor, né? E de angústia. O que é pavor, irmãos, né? Pelo meu conceito é pavor, né? Um profundo medo. Jesus agora começou a ser tomado de pavor, né? Quando ele olhava, ele imaginava aquela situação, ele se entristecia e ele ficou angustiado. É interessante a gente realmente notar isso, que Jesus ele também passou por esses sentimentos, né? Pavor, né? Angústia. E por último em Lucas, nós vamos ver o que aconteceu, que Lucas dá alguns detalhes a mais. Lucas 22, 42. Quem pegou pode ler. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Até o 44. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Senhor Jesus. Então, nessas 3 passagens, a gente observa, né? Que sofrimento, o tamanho da agonia que Jesus estava passando ali. Porque ele estava prestes a ser entregue por nós, né? Um homem que não cometeu nenhum pecado ia ser entregue por nós lá na cruz, né? Então ele sabia que o que ele ia passar não ia ser fácil, né? O que Jesus ia passar era muito sofrimento. A gente assistia aqui um dia o filme A Paixão de Cristo, né? Só via irmão chorando e ainda algumas pesquisas dizem que foi mais do que aquilo, né? Então realmente né? Não é qualquer um que suportaria tudo aquilo. Talvez outros morreriam logo quando estava levando a cruz, né? Ou madeiro, como queiram chamar. Senhor Jesus. Mas Jesus, ele realmente suportou. Então aqui a gente percebe, a gente destaca que a agonia dele era tanto, que aqui mostra que um anjo desceu lá do céu para confortar ele. E ele começou a orar mais intensamente, e diz assim, né? O suor se tornou como gotas de sangue caindo, né? Sobre a terra. Rapaz, a gente não consegue nem imaginar, né? Como o suor se transformar em gotas de sangue, né? O sofrimento ali era realmente pesado. Senhor Jesus. Então, irmãos, diante disso, pode passar, Alex. A gente percebe ainda que ele passou por muitas outras coisas, né? Ele ainda, por causa do horário, mas ele passou por muitas outras coisas. Jesus foi traído por Judas, quando ali chegaram e Jesus estava no Getsemane, no jardim no monte ali, no jardim de Getsemane, né? Estava orando e de repente chegou Judas com soldados, com porretes e tudo, e Judas já tinha dado a senha, aquele que eu beijar é esse, né? Você vai e pode prender. E chegou lá e deu um beijo em Jesus, né? E Jesus já sabia, que ele estava traindo com um beijo. Se Jesus não fosse todo sábio, né? Ele me deu um beijo, né? Aqui é com dó de mim, né? Ele me deu um beijo, salve mestre.
mas Jesus conhece os propósitos do coração, né? Disse, amigos, estão me traindo com um beijo. Então, traiu, sendo traído por aquele que estava com ele ali todos os dias, né? Jesus foi negado 3 vezes. Pedro disse, Senhor, se possível até morro, né, pelo Senhor. Pedro, antes que o galo cante, né, tu me negarás 3 vezes. E ali, Pedro, quando estava acompanhando de longe, Jesus sendo escarnecido lá, né, sendo zombado, tal, e uma criada viu, olha, você é um dele, o teu falar denuncia, né, você é galileu. E Pedro, não conheço esse homem. Até chegar um momento que Pedro começou a praguejar, eu não conheço, do que é que você está falando? E aí, né, o galo cantou. No filme é bonito porque mostra no exato momento que Jesus olha para ele, né? Aí ele relembra tudo aquilo e com certeza desce ali em lágrimas, né, chorando. Mas Jesus é tão maravilhoso que quando ele ressuscitou, ele já sabia que Pedro ia estar triste com aquela situação. Então Jesus, para chamar os discípulos, dizem aos discípulos e a Pedro. Ele mencionou especificamente o nome de Pedro, porque sabia a situação que Pedro estava. Então Jesus conhece as nossas fraquezas, né? Jesus passou por tudo isso e ele pode nos ajudar. Pode passar, Alex. Então, nós vemos alguns momentos na crucificação de Jesus, né? Em Isaías 53, e ali vai mostrar tudo aquilo que Jesus realmente passou por cada um de nós. Alex, passa só mais uma, se der tempo eu volto para isso. Passa mais um para eu ver, Alex. Acho que é essa aí. Diante de tudo isso que Jesus passou e viveu, você acha que ele não está capacitado para entender os teus problemas e poder cuidar de ti com amor e com carinho? Né? Ou seja, diante de tudo isso, realmente que ele passou por cada um de nós, diante de todas as dores, né, que ele sofreu, que ele padeceu, será que ele não está capacitado para cuidar de cada um de nós? Pode voltar agora. Vamos ver o que ele passou, né? Volta mais um. Aí. Alguns momentos na crucificação de Jesus, lá em Isaías 53. Vou começar lendo do versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aqui a primeira parte mostra com respeito à aparência do Senhor, né? A aparência do Senhor, não, de acordo com esse versículo, não é como está desenhado nos quadros, né? Aquele cabelo liso, né? Dos olhos azuis, cara lá bonitão, né? Mas aqui está dizendo que ele era como uma raiz, né? Uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Imagine mais ainda no sofrimento. Certamente ele apanhou muito também no seu rosto, né? Senhor Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então Jesus, ele realmente foi desprezado, né? Imagine ali aquele tanto de pessoas, só os discípulos, a família ali se compadecendo de Jesus, e a maioria crucificam, né? Desprezando Jesus, rejeitando Jesus, né? Homem de dores que sabe o que é padecer, né? Você se sente desprezado, você padece, passa por dores, sofre com enfermidades, Cristo sabe o que é padecer, né? Então ele realmente conhece as nossas fragilidades e por isso ele pode nos ajudar. Amém, Senhor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias.
e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós somos frutos do penoso trabalho. Senhor Jesus. Amém. Meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, tudo isso Jesus passou por nós, né? Todas as nossas enfermidades ele levou sobre si. Teve um momento ali, né, que tantos pecados acumulados nos ombros de Jesus, que, pode passar, Alex, que se tornou, ao meio-dia se tornou em trevas. Diz assim, quando ele morreu, estava sobre seus ombros todos os nossos pecados. E eram tantos que ao meio-dia, chamado na Bíblia hora sexta, quando o sol era mais forte, houve trevas em toda a terra. Ou seja, trevas, a escuridão. Imagina, ao meio-dia, né, de repente vinha aquela escuridão, porque o pecado estava demais. E ali os homens perceberam que de fato Jesus era o Filho de Deus, né? E alguns até se lamentaram. Foi naquele momento que Jesus clamou, né? Eli, sama sabachthani, né? Mais ou menos assim, que diz, Deus meu, por que me desamparastes? Por que Deus o desamparou naquele momento? Por causa do pecado, né? O pecado de toda a humanidade estava sobre os ombros de Jesus. E ali realmente, né? Deus ele não podia contemplar o pecado, então se afastou naquelas últimas 3 horas. Jesus passou 6 horas numa cruz, né? Então as últimas 3 horas foi onde foi julgado todos os pecados da humanidade. Pode passar, Alex. Então, de fato, irmãos, ele está qualificado para nos compreender em nossas dores, em nossas enfermidades, né? Precisamos somente clamar a ele, né? Pode passar. Senhor Jesus. Então, que de fato tenhamos um coração grato a Jesus por tudo que ele fez por nós, né? Senhor Jesus. Finalizando, nós temos um versículo que diz assim, Hebreus 2, 17 a 18. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual a seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Jesus é o Senhor.